de mel, pãozinho de mel, pãozinho de mel. Oi, gente. Hoje é sexta-feira, acho que é dia 8 de maio, e eu tô aqui no meu antigo quarto, na casa dos meus pais. E toda vez que eu venho aqui, porque ainda tem o quarto tá basicamente todo limpo, né? Mas tem algumas coisas que eu deixei, pouquíssimas coisas, mas sempre bate aquela, sabe, aquela nostalgia. E antes de eu casar, eu achava que seria muito difícil sair daqui, porque o medo, sabe, do que tá nos esperando, cria várias possibilidades de que tudo vai ser muito difícil, que vai ser isso e aquilo. E quando eu deixei o medo de lado e fui, sabe, já são quase 4 meses e foi melhor do que eu pensava. Eu achava que seria muito difícil, muito desesperador, onde eu não iria me adaptar, eu iria sofrer, sabe, e tantas outras coisas, porque a ansiedade faz a gente temer o futuro. E cada vez que eu dei passos, sabe, adiante, esqueci o medo. Esqueci não, enfrentei, né, lidei com ele. Mesmo que ele estivesse me perturbando, eu deixei ele de lado. Eu percebi que mesmo com todo o medo, o que me esperava era sempre algo bom, sabe? Era claro que eu tinha que lidar com o desconforto do medo, mas quando eu olhava pra frente, né, o que eu tinha era coisas que iria me tornar mais madura. E eu não vou mentir, sabe, diante dessa nova vida, né, ainda tem muitos desafios e que me causa assim um pouco de medo ainda, mas eu olho pra tudo isso e eu quero poder enfrentar, sabe, poder olhar pra essas coisas com um olhar de tudo bem. Eu não quero controlar o futuro, muito menos viver no passado aprisionada pelo medo. O que eu quero dizer com isso é que eu sou uma pessoa que tem muito medo, uma pessoa que nunca ousou viver nada porque tinha medo das coisas mudarem, queria sempre as coisas do mesmo jeito. Só que esse ano, aos 31 anos, né, no início do ano, eu casei. Então, casando, eu tive que abandonar essa casa, esse quarto, essa vida. Então, minha vida mudou desde o início do ano, né? Tipo, do final do ano, na verdade. Do final do mês de janeiro. E quero dizer que, pela primeira vez, assim, eu me sinto bem. Eu achei que eu fosse ficar muito desesperada, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente se apega tanto ao medo, né, que às vezes a gente tem medo de dar certo. A ansiedade faz a gente ter medo de dar certo. Então a gente vive às vezes acomodado no mesmo lugar, porque a gente tem medo até que se dê certo. E a gente não tem só medo de que dê errado, mas a gente tem medo que dê certo também, porque a ansiedade faz a gente ter esse medo, né, o medo de dar certo. E eu tô me desafiando a viver. Nesses 3 meses eu fiquei assim chocada, porque eu achava que eu não daria conta de nada, que eu era insuficiente, que eu era inútil. E eu descobri que eu sou totalmente o contrário, que eu consigo, que eu posso, e que o medo é que me diminuía. Então, o que eu quero dizer pra você, cuidado pro medo não te diminuir, cuidado pro medo não te impedir de viver sonhos. Então, é um recado que eu quero dizer pra você: não tenha medo de que as coisas derem certo. Cuidado, muitas vezes a ansiedade faz você ter medo das coisas darem certo. Não é só de dar errado não, tá? Na maioria das vezes a gente tem medo das coisas darem certo. Então, eu percebi o quanto eu me privei de coisas porque eu tinha medo que dessem certo. Só que aos poucos eu tô me libertando disso. Eu vim aqui pela rua e, quer saber, eu não senti ansiedade. Confesso que machuquei meu pé e agora eu tô esperando aqui. Mas é isso, gente, sabe? Quando a gente deixa o medo de lado, não é fácil, mas temos que perder esse medo, sabe? Perder o medo das coisas darem certo e deixar a vida acontecer. Deus abençoe todos nós. Bye.